Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre budismo. Então, se você já viu o nosso vídeo lá que nós falamos sobre as 7 mentiras, né, que se contam em relação ao budismo, que eu vou deixar aqui no card, então hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre budismo e conhecer um pouquinho mais sobre a história do budismo e sobre mais algumas mentirinhas que contam por aí. E a mentirinha de hoje é que haveria um budismo aí mais original, um budismo mais próximo aos ensinamentos de Buda, e que esse budismo mais original, mais próximo dos ensinamentos de Buda, estaria ali no sudeste da Ásia, né, em países como a Tailândia, em países como o Myanmar, né, ou ali perto da Índia, né, o Sri Lanka e tudo mais. E muitas pessoas de fato acreditam nessa história, né? Essa escola que se desenvolveu nesses países é chamada de escola Theravada, né? E muitas pessoas acreditam que de fato o Theravada seria uma forma mais original de budismo. Então no vídeo de hoje nós vamos tentar entender se isso é verdade ou não, né? E da mesma forma vamos tentar entender se é correto substituir o termo Hinayana, né, da divisão Mahayana e Hinayana, por Mahayana e Theravada. Então vamos tentar pontuar aí e tentar compreender se as pessoas sabem o que estão falando, se as pessoas que aplicam esse tipo de nomenclatura, se elas têm alguma ideia do que de fato elas estão falando. Bom, antes de começar, gostaria de lembrar a você que eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você adquirir os meus mais recentes livros sobre maçonaria e maçonologia. Eles estarão nos links aqui, estão em e-book. Você entra lá na página da Hotmart, adquire, os livros vão diretamente para o seu e-mail. E caso você queira este livro aqui, né, que é o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, tem sido muito requisitado, muitas lojas estão usando para instrução de aprendizes, muitos estão usando inclusive para orientar as famílias de maçons. Então se você deseja este livro físico aqui, você terá também na descrição o meu e-mail, e é só você me mandar um e-mail, eu faço com o seu endereço, né, eu faço o cálculo do frete e envio para você pelo correio, ok? Então as informações estão todas aqui na descrição. Então, dito isso, vamos ao nosso tema, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. Então, quem lê algo sobre budismo, né, com certeza já ouviu alguém falando que o budismo Theravada, que é praticado majoritariamente ali no sudeste asiático, seria o mais original ou o mais próximo dos ensinamentos de Buda, né? Então, inclusive, eu já vi, por exemplo, um palestrante que era pertencente à escola Theravada, dizendo, o monge fulano da escola Theravada é a escola mais próxima dos ensinamentos de Buda, né? E a moda hoje do politicamente correto, em que você não pode dizer que nada é pequeno, que nada é ruim, que nada é inferior, que nada é isso, que nada é aquilo, né, porque tudo é ofensivo. Então a moda do politicamente correto diz que hoje é errado, que é pejorativo usar o termo Hinayana. Então, em vez de dividirem o budismo em Mahayana, ou seja, o grande veículo, e Hinayana, o pequeno veículo, dividem entre Mahayana e Theravada, como se Theravada fosse o equivalente a Hinayana, né? O que é quase um atestado de desconhecimento da história budista, né? E além de ser um atestado de falta de lógica, né? Porque para que haja um Mahayana, ou seja, um grande veículo, é preciso que haja um termo de comparação, ou seja, um pequeno veículo. Grande é um termo de comparação, né? Ou seja, não existe algo grande se eu não comparar esse algo grande com algo pequeno, ou seja, não faz o mínimo sentido que eu aplique o termo Mahayana, grande veículo, e Theravada, que seria em Pali veículo dos antigos, dos anciões, etc, etc, etc. Não faz sentido. E como se não bastasse esse deslize lógico, né, ao longo da história budista, houve várias escolas pertencentes ao Hinayana. E essas escolas elas não tinham absolutamente nada a ver com Theravada. Escolas que se fixaram, por exemplo, em países como a China e o Japão,
e eram escolas Hinayana, escolas hinayanistas, né? Então, por exemplo, a escola Abhidharma Kosha Shastra, que é conhecida na China como Tijetsun, né, e no Japão como Kushashu, é uma escola hinayanista, né? A escola Satyasiddhi, que também era conhecida como Sarvashunyavada ou Sautrantika, era chamada na China de Changshitsun e no Japão Jojitsushu, e também é uma escola hinayanista, ou seja, escolas hinayanistas que não têm absolutamente nada a ver com Theravada, com o sudeste da Ásia, com Sri Lanka, e enfim, que tinham os seus próprios conjuntos doutrinários, que têm os seus próprios tratados, os seus próprios patriarcas, e que não tem absolutamente nada a ver com Theravada ou com o sudeste da Ásia. Ou seja, é um absurdo, né? É uma papagaiada politicamente correta querer substituir o termo Hinayana por Theravada, né? Ou seja, a escola Theravada é uma das escolas Hinayana, né? Uma das escola essa que não se propagou por toda a Ásia, escola essa que esteve restrita a maioria da sua história no Sri Lanka e no sudeste da Ásia, e que, portanto, não tem nem a importância histórica para dizer que ela que pode se substituir o termo Hinayana pelo título Theravada, né? Então, entendido isso, né, nós temos que agora responder a outra questão. E aí, o Theravada é de fato o budismo mais original? É o budismo mais fiel? É o budismo mais antigo? E aí, o que você acha, né? Será que aquele visual lá do pessoal do Theravada, né, enfim, com muitas regras e tudo, mas será que aquilo é o mais original? Será que aquilo é o mais antigo? É nada, amiguinhos, não é, né? A escola Theravada, na verdade, ela nasceu de uma divisão na comunidade budista lá do Sri Lanka, né? Ela só surgiu como uma escola organizada depois que um monge lá do sul da Índia, chamado Buddhaghosa, né, do século V da Era Comum, ele escreveu uma obra chamada de O Caminho da Purificação, ou Visuddhimagga, e presenteou esse livro, esse Visuddhimagga, à comunidade de um templo grande, muito importante no Sri Lanka, chamado Mahavihara, né? E depois a obra lá do Buddhaghosa ela foi continuada por outros discípulos e outros monges que acompanhavam a mesma doutrina, ou que seguiam a mesma doutrina do Buddhaghosa. Então, por exemplo, o Buddhadatta, né, o Dhammapala foram continuadores aí da obra do Buddhaghosa, e só depois da organização desse conjunto doutrinário, né, do Visuddhimagga e dos comentários que surgiram aí com esses monges que nós citamos, é que foi propriamente dada origem a uma escola chamada de escola Theravada, né? E na verdade esse nome, né, Theravada, ele foi uma tentativa de usar um nome antigo para tentar legitimar alguma coisa mais recente, porque de fato no budismo mais antigo existiam Staviras, né, ou Staviravada. Em sânscrito, Stavira seria ancião, e aí eles traduziram isso para o Pali e ficou Theravada. Mas na verdade, aqueles antigos Staviras, né, o Staviravada, não tinha uma linha, não tinha uma continuidade histórica com os Theravadas lá do Sri Lanka, que deram origem à escola Theravada que nós conhecemos. Ou seja, a utilização desse nome foi uma tentativa de legitimação, dizer que eram lá desde a Sangha antiga, da Sangha Primeva, e que tinham tido uma continuidade. Na verdade, isso não é verdade, porque várias das doutrinas dentro do imenso conjunto Hinayana não estão presentes, por exemplo, dentro da escola Theravada, e nem tudo aquilo que é adotado pela escola Theravada era adotado pelos Staviras, e nem tudo aquilo que os Staviras tinham, os Theravada mantiveram, né? Então, na verdade, isso aí foi só uma tentativa de legitimação, e a escola mesmo Theravada, nós podemos dizer que nasceu depois do século V da Era Cristã, ou seja, lá na China,
já havia lá muitas escolas se desenvolvendo, o Mahayana já estava também bastante desenvolvido, né? E enquanto isso lá no Sri Lanka estava se desenvolvendo aquilo que se tornaria a escola Theravada e que, portanto, não pode dizer e não pode alegar que era a escola mais antiga e nada disso, porque outras escolas, inclusive escolas Mahayana, estavam já plenamente desenvolvidas nesse período, né? E se nós formos fazer uma análise do ponto de vista tradicional, né, o Hinayana, o conjunto das doutrinas que se deu o nome de Hinayana, né, ele é desprovido de grande parte da metafísica budista original, né? Então, na verdade, os estudos mais profundos em relação ao budismo, eles indicam que, na verdade, o Hinayana ele pode ser visto como uma degeneração moralista, né, que reduziu quase tudo a um conjunto extenso de regras, de observâncias um tanto quanto literais, né? Então o Hinayana, de uma forma geral, ele procura ser bastante literalista nas suas observâncias e ele perde, ele se esvaziou do conjunto da metafísica budista original, né? E então de onde veio essa ideia, né? Essa ideia de que o Theravada seria o budismo de maior originalidade, né? Então essa ideia ela veio lá da obra de alguns europeus, né, como a própria Helena Petrovna Blavatsky ou o americano Henry Steele Olcott, né, que estiveram ali na Ásia no século XIX e que queriam distanciar o budismo ao máximo da imagem das escolas tradicionais da Índia, né, e queriam criar uma falsa imagem de que o budismo era algo totalmente diferente dos brahmanes ou das escolas que tinham ali como aderentes os sacerdotes, os brahmanes ou os ascetas hindus, aos quais a Helena Petrovna Blavatsky odiava. Então, dentro dos mitos, né, se você assistiu lá o vídeo sobre as mentiras que contam sobre o budismo, então com certeza você viu eu falando sobre o mito de que o budismo seria contra as castas, né? Então, dentro desse mesmo conjunto, desse mesmo pacote de mitos ali do século XIX, foi criada essa ideia de que o budismo Theravada ali do Sri Lanka era o budismo mais original, era o budismo mais próximo do ensinamento do Buda. Na verdade, isso foi uma tentativa justamente de distanciar o budismo das demais escolas tradicionais da Índia, né? E esse afastamento fazia parte justamente do plano que esses, digamos assim, propagadores europeus de um pseudo-esoterismo tinham para mostrar que o budismo seria algo totalmente diferente das escolas dos brahmanes ali tradicionais. Então, para isso, nada melhor do que inverter as coisas e tornar aquilo que havia de mais degenerado, de mais antimetafísico, de mais distanciado do ensinamento do budismo original, então era tomar isso como o mais original, né, como o mais verdadeiro, uma vez que esse mais verdadeiro ele servia melhor aos objetivos de distanciar o budismo das escolas tradicionais indianas, né? E isso, esse distanciamento, né, essa propagação toda de que as escolas do Mahayana, por exemplo, seriam escolas degeneradas ou que seriam escolas mais distantes do ensinamento de Buda, né? Na verdade, essas ideias elas penetraram durante muito tempo no Ocidente, né? E até conseguiram enganar alguns grandes pensadores. Então, por exemplo, o próprio René Guénon, né, ele, a princípio, ele via o budismo com uma série de reticências e via o budismo como uma forma de heterodoxia dentro das escolas da Índia, justamente porque ele tinha essa imagem, né, a imagem que tinha sido trazida pela Blavatsky, por esses estudiosos ocidentais que traziam justamente aquilo que havia de mais degenerado como se fosse o mais original. Então, depois, quando o Guénon ele teve contato de fato com os textos budistas do Mahayana e que ele começou a entender um pouquinho, ele não era muito
ele não conhecia muito profundamente, mas quando ele começou a entender um pouquinho mais da estrutura do Mahayana, ele percebeu que na verdade o Mahayana era o mais original, era o que estava mais próximo da metafísica indiana tradicional, e que aquilo que era apresentado para o Ocidente como original, na verdade é que era a degeneração, é que era aquilo que estava afastado do ensinamento original de Buda. Bom, desculpem por fazer um vídeo que não é muito detalhado, né? Nós teríamos aqui muitas coisas para detalhar. Se fosse fazer um vídeo só sobre a história do desenvolvimento do budismo lá no Sri Lanka, seria um vídeo longo só para entender como é que surgiu, na verdade, a escola Theravada, né? Como é que houve essa divisão entre a Mahayana e Hinayana, né? Entre o grande veículo e o pequeno veículo, como que houve essa cisão dentro da comunidade budista. O vídeo ficaria muito extenso, muito complexo historicamente, então não dá para fazer isso e a gente ter assim uma grande penetração dentro da proposta do canal, né, de expandir ensinamentos. Mas fica aí então como uma mensagem geral de que substituir Hinayana por Theravada é uma imensa bobagem de quem não sabe o que está falando, que acha que Theravada é todo Hinayana, ou que Hinayana é igual a Theravada, sendo que não é. A escola Theravada, inclusive, está cheia de subdivisões e cheia de subseitas e subescolas, né? Que as pessoas também não sabem, elas acham que é tudo uma coisa só. Então já fica esse recado. Quando você ouvir alguém falando Theravada em vez de Hinayana, você já sabe que essa pessoa não sabe do que está falando, né? E da mesma forma, quando essa pessoa disser porque o budismo Theravada é o mais original, porque o budismo que se pratica na Tailândia, no Sri Lanka, em Myanmar, etc., é o mais original, você já sabe de onde saiu essa besteira, de onde saiu essa bobagem, ok? Bom, vou deixar então na descrição, como eu disse no começo do vídeo, os links para você adquirir os meus mais recentes livros, o meu e-mail para você adquirir este livro aqui, o livro físico, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção, um abraço e tchau!